Eu vi esses dias aqui uma informação de que a Prefeitura de Matão colocaria à apreciação dos vereadores 5 projetos de lei de abertura de crédito adicional. Todos eles somados chegam à casa dos 30 milhões. Um número considerável, um valor considerável. Chamou atenção. Para que a Prefeitura está precisando agora desses 30 milhões, ainda que sejam distribuídos em 5 projetos? E quem cuida exatamente desse setor, na condução dos projetos para a Câmara votar e tudo mais, é o diretor de Relações Institucionais, que nesse caso é o Ademir de Souza, que vai explicar melhor para que a Prefeitura precisa e no que vai utilizar essa verba de cerca de 30 milhões distribuídos, como disse, em 5 projetos. Bom dia, Ademir de Souza. Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Saudades FM. É um prazer falar com vocês. Estamos aí à disposição, Daércio. Muito bem. Quando a Prefeitura faz uma abertura de crédito adicional, ou seja, algo que está além do próprio orçamento aprovado no ano anterior, ela busca recursos onde? E nesse caso, cerca de 30 milhões desses 5 projetos. O Daércio, esses projetos que foram encaminhados à Câmara Municipal, eles necessitam ser encaminhados e apreciados pela Câmara Municipal, porque quando a Prefeitura faz o orçamento, você faz o orçamento estimado, evidentemente, mas recursos que vêm de repasses, de convênios, eles não estão previstos, né? Então, ao se assinar um convênio com o governo, no caso do governo federal, o prefeito Ciro Ferrari conseguiu recursos e o presidente Lula liberou 5 milhões de reais para a gente fazer recap. Então, ao governo federal aprovar esse convênio, que foi o que aconteceu no final do ano passado, e aí nós fomos autorizados a apresentar os projetos para a Caixa Econômica Federal. Nós fizemos aqui os projetos das ruas que serão recapeadas com esses recursos, né? Que na época eram 5 milhões, na verdade quando assinou o contrato, a liberação dos recursos é 4.785.000 reais, que é o que faz parte, por exemplo, aí do projeto 57 que está protocolado na Câmara Municipal. Então, aprovado pela Caixa Econômica Federal os projetos apresentados pela Prefeitura, que será o recap de mais 26 ruas da nossa cidade, a necessidade é que esses recursos sejam computados no orçamento do município. Então, no orçamento que estava previsto para esse ano, não existia essa rubrica deste convênio. Então, agora, feito o projeto, aprovado o projeto pela Caixa Federal, através do Ministério das Cidades, há necessidade que a Câmara crie a dotação, quer dizer, que a Câmara aprecia aí o projeto encaminhado para o prefeito, que está fazendo o quê? Criando a dotação orçamentária para que a gente possa receber os recursos do governo federal e, assim, pagar a empresa que depois vai executar as obras de recapeamento desse convênio. Então, esse raciocínio que eu estou passando desse caso do convênio dos 4.785.000, é o mesmo raciocínio para todos os demais projetos que foram encaminhados pelo prefeito municipal. São 2 pacotes de projetos. Na semana passada foram encaminhados alguns projetos, acho que 8 ou 9 projetos, se eu não estiver equivocado. A Câmara Municipal, na própria segunda-feira, já aprovou alguns desses projetos, né? Em regime de urgência, ela aprovou alguns. E agora, alguns desses projetos estão colocados aí, estão previstos numa audiência pública que está sendo convocada pela Câmara Municipal, para que depois também esses projetos sejam aprovados. Então isso vale para o projeto, por exemplo, o governo Lula liberou para o Hospital de Matão um recurso de 13.800.000 reais, que vão ser repassados para o município, e o município é que tem que repassar para o hospital. E por isso a lei está lá para que isso seja criada, essa dotação orçamentária, para que a gente possa depois repassar os recursos para o hospital. Temos também um projeto que cria dotações orçamentárias de iluminação pública. O que é esse da iluminação pública? Você se lembra, toda a população acompanhou os trabalhos que nós fizemos da substituição das lâmpadas de LED na nossa cidade. Foi um projeto de lei encaminhado para a Câmara Municipal,
autorizando um convênio com o Desenvolve São Paulo para que a gente pudesse fazer a troca das iluminações das lâmpadas comuns, pôr de sódio, por lâmpadas LED. O que ocorreu? O contrato feito com o Desenvolve São Paulo previa uma verba de 13 milhões de reais, né? Assinamos esse convênio, a Câmara Municipal aprovou, com 2 vereadores votando contra, né? Uma obra importante para a nossa cidade, mas aprovou. E aí a Prefeitura contratou a empresa e nós já substituímos mais de 9 mil lâmpadas na cidade e gastamos algo em torno de 9 milhões e pouco. Ou seja, a gente tem ainda um recurso de 3 milhões e pouco ainda que a gente pode pegar do Desenvolve São Paulo. Então, esses 3 milhões é a dotação que está sendo criada, porque a dotação orçamentária deste convênio era do orçamento do ano passado. Então, agora, nós já fizemos, com esses recursos que estão sobrando, nós já fizemos os projetos, nós vamos iluminar ainda algumas vicinais da nossa cidade, por exemplo, Matão até Dobrada, Carl Fischer, a rodovia Carlos Fernando Malzone, e também vamos iluminar algumas praças da nossa cidade. Se eu não me estiver equivocado, nós temos nos projetos 11 praças que serão beneficiadas com esses recursos da iluminação pública e vão receber lâmpadas de LED. Por exemplo, o conjunto poliesportivo Laertaralo Mendes, a Praça da Abolição. Então, é essa a regra desses 5 projetos que estão colocados e o prefeito encaminhou nesta semana, se não estiver equivocado, na quarta-feira, foi protocolado na Câmara também, mais um pacote de projetos que dizem respeito a quê? A liberação do novo PAC. O governo federal liberou para Matão a construção de uma escola de tempo integral, no valor de 9 milhões e alguma coisa. Liberou a construção de uma creche no valor de 4 milhões e 700 mil reais, se eu não estiver equivocado, e também liberou a construção de uma unidade básica de saúde no quarto centenário, no valor de 2 milhões e 900 e alguma coisa. Então são esses projetos que foram encaminhados pelo prefeito para que a prefeitura possa receber esses recursos, que são recursos novos, não eram recursos que estavam previstos no orçamento municipal e que agora são necessárias essas leis para que depois a gente possa efetivamente executar, contratar as obras, repassar o dinheiro do hospital. Nós recebemos também uma verba de 3, junto com essa do hospital, nós recebemos também 3 milhões de reais para média e alta complexidade. É um convênio também para que a gente possa realizar mais exames, liberados todos pelo Ministério da Saúde, presidente Lula. Então são essas as providências que o prefeito Ciro Ferrari solicitou para que a Câmara pudesse aprovar esses projetos para que a gente possa efetivamente executar cada um deles. Quer dizer, então todos esses recursos aí vindos dessas origens aí que você disse, não basta a prefeitura recebê-los e distribuir, ou enfim, iniciar aí tudo que tem que ser feito de cada um deles. A Câmara tem que dar o seu aval, tem que fazer inclusive audiência pública, é isso? A Câmara Municipal, ela recebe o projeto e aí ela tem toda lá uma tramitação que é necessária que ela faça. No caso, a Câmara tem optado, nesses casos, desses projetos, por fazer audiências públicas, né? Então, a gente respeita, né, a posição da Câmara Municipal, vamos aguardar a realização da audiência, que vai ser no próximo dia 11, e provavelmente no dia 15, que é a segunda-feira próxima, a Prefeitura Municipal deve encaminhar a bancada do PT, os nossos vereadores que assinam junto com a gente, possivelmente vamos solicitar urgência na apreciação desses projetos, porque alguns desses projetos, Laércio, a gente tem uma questão de prazo que precisa ser observada, né? No caso, por quê? Porque esse ano, como você sabe, nós temos eleição, né? E o processo eleitoral, o calendário eleitoral, ele coloca algumas exigências que precisam ser cumpridas, tanto pelo Poder Público Municipal, quanto pelo Poder Público Estadual, o governo do Estado, ou então o governo federal, quando a questão é recurso. Então, só para dar um exemplo para você, se uma obra estiver em andamento e já tiver alguma medição, ou seja, se a empresa já executou uma parte da obra até o dia 6 de julho, que é 3 meses antes do processo eleitoral, antes do dia da eleição, o convênio pode continuar caminhando e a obra vai sendo executada e os pagamentos vão sendo feitos. Agora, se a gente até o dia 6 de julho não fazer a aprovação dessa lei,
não aguardar a liberação do governo do Estado e da Caixa Econômica Federal, que são eles que autorizam a licitação. Abrir a licitação, torcer para que tudo corra tudo bem no processo de licitação, porque licitação, você tem aquelas que vai bem, tem aquelas que você tem uma disputa de empresa, então disputa em documentos, disputa em propostas, então você pode ter problemas durante o processo da licitação. Se tudo correr bem, você contrata a empresa. Contratada a empresa, você vai dar ordem de serviço. Normalmente as ordens de serviço são emitidas e a empresa faz a apresentação da medição a cada 30 dias. Ela trabalha 30 dias, igual é para qualquer trabalhador comum, né? A gente trabalha um mês e recebe o pagamento. A empresa também é assim. Você tem um cronograma para ser executado. E pelo menos uma medição de cada um desses convênios, ela tem que ocorrer até o dia 6 de julho. Se não ocorrer, tudo para no processo eleitoral, né? Vai ter a eleição de julho, quando acabam as convenções partidárias, começa a eleição. Aí nós temos que aguardar o resultado da eleição e depois de outubro é que os governos federal e estadual retomam a execução desses convênios e começam de novo a repassar o recurso para poder pagar essas obras. E, evidentemente, se uma obra está aqui, a empresa está contratada, mas ela não vai receber o recurso, claro que ela não vai executar a obra, porque ela coloca o trabalhador, ela compra o material, ela também precisa pagar aquilo que ela comprou, ela também precisa pagar o trabalho do cara. Então, todo esse processo precisa ser observado e por conta disso é que a gente aguarda, né, que os projetos sejam apreciados pela Câmara Municipal e dia 11 aí tem essa audiência, vamos torcer para que tudo corra bem e no dia 15 a gente vai solicitar a urgência para que a gente não corra nenhum risco de, durante o processo eleitoral, ter algum desses convênios não executados. Ok, a Adalberto estava confirmando que já tem uma audiência, a Câmara informou que já marcou uma audiência? Sim, já tem um comunicado da Câmara Municipal de Matão para audiência pública, vai acontecer no próximo dia 11, quinta-feira da semana que vem, às 6h30 da tarde, no plenário da Câmara, para apresentar à população esses 5 projetos que o Ademir acabou de falar aí. Né? Acha que já na segunda seguinte ao dia 11 aí será possível a votação? Talvez o propósito seja esse, Ademir? Nós temos uma expectativa que sim, né? Até porque assim, a gente conta com apoio unânime da Câmara Municipal, evidentemente, que você vê que são recursos, somar todos esses recursos aí, passam de 30 milhões de reais que o município vai receber para poder fazer trabalhos na cidade, trabalhos e serviços, obras e serviços, né? Construção de creche, construção de unidade básica de saúde, recapeamento de ruas e repasse também de recursos importantes para o hospital, que o governo federal, o hospital, há muito tempo vem trabalhando essa questão de receber recursos em função de toda a situação de dificuldade, de pagamento, toda a travessia do processo de pandemia, onde tudo ficou mais caro e o hospital sempre com essa dificuldade para poder prestar um bom serviço, solicitando recursos. No ano passado, o hospital apresentou uma solicitação junto à comissão bipartite no Estado de São Paulo, que foi aprovada a solicitação desses recursos, e o governo federal liberou o dinheiro, o presidente Lula liberou o dinheiro para o Hospital de Matão, então é isso que está acontecendo. Nós estamos passando o recurso e para isso é necessário que esse projeto seja aprovado pela Câmara Municipal para que o nosso hospital possa receber os recursos. Muito obrigado, Ademir de Souza, por hora. Vamos acompanhar também todo o processo decorrente aí, os próximos passos até o dia da votação e depois no que resultou, com tendência, evidentemente, a um encaminhamento sempre pela aprovação, dadas as condições todas e até uma certa urgência imposta pelo calendário eleitoral. Muito obrigado a você e um bom dia, Ademir. Eu que agradeço a oportunidade da ERSA, a você, toda a equipe, bom dia a você e a toda a nossa querida população de Matão. Bom dia, muito obrigado.